série, o apóstolo Paulo, ele vai nos ajudar, tem nos ajudado muito aqui nas suas cartas, trazendo significados da prosperidade bíblica de acordo com a palavra do Senhor. Lá em Filipenses, ele disse: "E o meu Deus, segundo a sua rica glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus." Não é ninguém que vai suprir a sua necessidade, é Jesus Cristo. Quando chegar alguém suprindo algo em você, olhe para os céus e agradeça, porque foi Deus que tocou no coração de alguém para ir lhe acudir, para ir lhe acolher, para ir lhe prover. Creia nas promessas de Deus, que Ele sempre nos suprirá, porque Ele está atento a todos nós e Ele sabe do que é que nós necessitamos. O Senhor nos traz essa certeza que nos embasa a nossa fé. Nesses dias, nessa jornada de 40 dias, a gente tem vivenciado, são 7 mensagens, hoje é a penúltima, na próxima semana encerramos essa série aí, e nesse tempo nós já vimos várias coisas, que a cada semana estamos fazendo um jejum de algo que tem nos ajudado a matar a vontade da carne e dar mais vazão para que o Espírito flua na nossa vida. Temos feito atitudes de generosidade. A semana passada tivemos um bazar beneficente, tudo isso envolvido, ajudando muitas cursilistas irem para esse último cursilho que teve nesse final de semana. E ainda não termina, ainda tem mais. No próximo sábado nós vamos mergulhar em ministrações poderosas, direcionadas para nos ajudar a compreender, a organizar, a avançar na vida financeira. No final eu falo mais sobre isso. E no final, na semana que vem, nós vamos lançar um desafio para toda igreja que vai ficar marcada com relação a essa série de mensagens. Eu creio, eu tenho falado isso semanalmente, eu creio que ao final dessa jornada, muitos serão os testemunhos de milagres, de reorganização na vida financeira da igreja. Nesse período nós já vimos várias mensagens, nós já vimos um coração rendido para uma vida sem estresse, nós já vimos uma fé em Deus e uma sábia administração. Nós já vimos os primeiros frutos e o impacto que a gratidão tem. Nós refletimos também sobre a liberdade espiritual e as famílias abençoadas pelo Senhor. Na semana passada nós conversamos sobre a generosidade e o contentamento que nos traz vitória contra a avareza. Nós vimos que Jesus ele nos alertou contra o perigo da avareza. A generosidade e o contentamento são um antídoto para vencermos o mal da avareza. Hoje, nós juntos vamos aqui refletir sobre consagração e multiplicação, o segredo das grandes decisões. Tudo que eu tenho, a começar pela minha vida, precisa ser consagrado ao Pai, para que Ele faça a multiplicação nas nossas vidas. Entenda isso. A sabedoria de Provérbios, Salomão, ele diz: confia ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Um bom mordomo, meus irmãos, um bom mordomo do Senhor, ele entrega a sua vida por inteiro ao Senhor. Ele entrega as suas metas, ele entrega os seus planos, ele entrega os seus sonhos. Quem age assim, encontra sabedoria nos caminhos abençoados do Senhor. Porque a verdadeira prosperidade, ela nasce de uma vida consagrada ao Senhor. A vida biblicamente próspera, ela entende que tudo que temos pertence ao Senhor e que nós vivemos para Ele. Essa é a sabedoria, essa é a realidade de uma vida biblicamente próspera. É entender que tudo que temos é do Pai e que nós vivemos para honrar e glorificar Ele. O chamado de Deus para nós, mesmo em tempos difíceis, é para que nós possamos orar e agir com sabedoria, consagrando o que temos
a Ele, administrando tudo com zelo e fazendo multiplicar, gerando riqueza, não riqueza aqui no mundo, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão vem e rouba, mas gerando riqueza por toda a eternidade no reino do Senhor. Eu quero orar com vocês por essa palavra. Baixe suas cabeças, vamos conectar com o Pai mais uma vez. Senhor, obrigado porque eu creio que Tu estás aqui entre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos estarmos juntos, reunidos na Tua família para Te louvar, para Te adorar, para ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela cura. A Tua palavra, ela liberta. A Tua palavra nos confronta. A Tua palavra nos transforma, Pai. Então vem, Espírito Santo de Deus. Queremos continuar sendo transformado nessa área tão difícil para todos nós, que é a área financeira. Vem ministrar os nossos corações, Pai, para que nós possamos, sim, cantar a vitória, celebrar a vitória trazida por Ti diante dessa área sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Que assim seja. Lança fora toda e qualquer distração, Senhor, para que nós possamos pegar essa semente da Tua palavra, plantá-la no coração, para que ela germine e frutifique, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer a leitura com vocês, que está lá no Evangelho de João. O Evangelho segundo João, no seu capítulo 6, a gente vai ler aí dos versos 1 ao 14. Esse texto é um texto bastante conhecido, que traz para nós muitas lições, e hoje nós vamos falar muito sobre elas aqui. Então diz assim o Evangelho de João, no seu capítulo 6, a partir do versículo 1. Algum tempo, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo da festa da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está, Senhor. Está um rapaz aqui com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Essas são as palavras do Senhor e nós damos graças a Deus por elas. Esse texto é rico, esse texto é poderoso, esse texto traz muitas lições. Aqui o princípio da multiplicação, ela revela a própria natureza do nosso Deus. O nosso Deus, ele não apenas nos sustenta, meus irmãos, mas ele supre e transborda em abundância a nossa vida. Mas com um detalhe, para que nós possamos dividir, ou seja, transbordar na vida
de muitos outros. Nesse texto que acabamos de ver, Jesus, ele alimenta uma multidão faminta com 5 pães e 2 peixinhos. Ele tomou o que ali havia, ele orou, consagrando ao Pai, e ele devolveu aos discípulos, que assim distribuíram no meio daquela multidão. E aqui está a chave, meus irmãos. Aqui está a chave para as grandes decisões e a prosperidade real no Senhor. Olha o texto: tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para os céus, deu graças e o partiu. E em seguida entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Ele olhando para os céus, dando graça, ele está consagrando ao Pai aquilo que ele tem. E em seguida ele entregou aos discípulos, que serviram, que repartiram, que dividiram com todos que ali estavam. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, quando você traz para mim, quando você me entrega em primeiro lugar, eu abençoo. E veja só o que é que acontece depois. Aquilo que você me entregou se multiplica, se multiplica, se multiplica. Entenda, o que for levado em primeiro lugar para Jesus em adoração, ele vai multiplicar depois. Mateus 6,33 registra Jesus dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Os discípulos estavam falando de comer, de beber, de vestir, todo mundo ansioso e preocupado, e Jesus disse: olha, que preocupação, que ansiedade é essa? Busca primeiro a Deus, consagra, entrega o que você tem a Ele, e todas as suas necessidades irão ser atendidas. Ou seja, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida financeira, e você vai ver que tudo irá se multiplicar. Porque quando nós consagramos ao Senhor, Ele vem, trabalha, abençoa e multiplica. Esse evangelho, esse relato aqui em João, traz esse princípio que é fundamental. A abundância, ela nasce, meus irmãos, da entrega e da consagração. O milagre, ele não aconteceu apenas nas mãos de Jesus, não, mas também nas mãos dos discípulos, quando eles repartiam, quando eles compartilhavam. Enquanto mais eles repartiam e entregavam, mais tinha pães e peixes, mais tinha pães e peixes. Aleluia por isso. Quando consagramos ao Senhor, mas o Senhor derrama na nossa vida, mas o Senhor nos entrega. Deixa eu trazer uma ilustração desse relato aqui, esse texto bíblico, trazendo para nós aqui agora, aqui, nesse instante, do nosso jeitinho aqui. Vamos dizer que nós estamos aqui na nossa igreja, e um grande evento está acontecendo aqui na nossa igreja. Vamos pegar um exemplo aqui como o curso de finanças do próximo sábado. Está acontecendo o curso de finanças aqui. A igreja está cheia, a igreja está lotada. As pessoas chegaram aqui cedo, desejosos para ouvir a palavra de Deus, para serem ministrados, para corrigir a sua área financeira, para aprender a estancar onde é que está sangrando, para poder sair daqui pleno e abundante, e agora eu vou ter uma vida próspera, alinhar minha vida financeira, ou seja, eu vou ser liberto das dívidas. Agora eu aprendi como me organizar, e aí está todo mundo focado, todo mundo empenhado, todo mundo ali motivado e vivenciando esse tempo. Assim passa o dia, e aí nem percebe que já chegou de tarde, já está acabando a ministração, e aí estão todos aqui eufóricos, mas cansados e famintos. E aí, naquele exato momento, está todo mundo aqui, aí começa a ficar com aquela agonia, o peso do dia, a fome começa a apertar, e aí uma boa parte das pessoas param
e percebe que não trouxeram nada para comer e não tem nada, nenhum lugar para comer. A outra parte percebe que nem dinheiro tem para tentar sair em busca de algum tipo de alimento. E aí começa a ficar aquele, sabe, quando a pessoa está com fome que fica emburrado, né? Então imagina a igreja cheia, começa aquelas pessoas ficarem, meu Deus, foi muito massa, foi muita bênção, mas eu estou aqui incômodo, se eu for para casa eu acho que eu vou passar até mal, o dia todo eu não consegui comer, e começa a ficar aquele ambiente total dentro da igreja. E aí você começa a pensar e carregar o peso da responsabilidade de trazer alimento para as pessoas. Ah, pastor, mas o senhor não, você. A responsabilidade cai sobre o seu ombro. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou alimentar essas pessoas? E você começa a ficar angustiado, porque quando você para e percebe, como é que eu vou alimentar tanta gente com tão pouco? Por que tão pouco? Porque você se lembra que você trouxe na sua bolsa uma marmitinha com 2 pães e um pedaço de frango, para que você em algum momento você comesse. E de repente você fica pensando, ah, mas essa quantidade não vai dar para essas pessoas todas. E é que esse pedaço, esses 2 pães aqui, de repente é o meu jantar, eu chego em casa, tomo banho, como e vou descansar. E você começa a ficar naquele clima de conflito, sabe? E agora, o que é que eu faço? Eu estou com esses 2 pães e um pedacinho de frango, eu distribuo ou eu guardo para comer em casa? O que é que eu vou fazer? Isso vai martelando sua mente. E você vai refletindo, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Você sinceramente pensa, se é tão pouco que eu tenho, como é que eu vou suprir a necessidade desse momento aqui agora, de tanta gente na igreja? É nesse momento de reflexão que o Espírito Santo toca teu coração. Ele vai dizer assim, filha, filho, coloque o que você tem nas minhas mãos e confie. E você ouve aquele sussurro do Espírito Santo. E obediente como você é, você confia, você entende, você consagra e você entrega. E agora? E agora é incrível o que começa a acontecer. Você começa a perceber um murmurinho. Você começa a perceber que aquilo que você tinha, que você disponibilizou para todo mundo, ele começa a se transformar. Ele começa a se multiplicar, Porque o irmão que estava do lado, as pessoas viram a sua atitude e elas se incentivaram com a sua atitude e elas começaram a se motivar e se lembrar, eita, na minha bolsa eu também tenho algo. Aí de repente o irmão levanta, abre a bolsa e diz, eu tenho aqui uns biscoitos. Aí outra irmã vai lá e diz, eita, eu me lembrei, eu tenho aqui uma garrafa de suco. E aí teve outra que disse, oxe, eu trouxe uma bolsinha aqui cheia de fruta. E assim vai, dentro da igreja vai aparecendo pessoas, cada uma tirando. E aquele alimento começa a se multiplicar. E assim, pouco a pouco, a fome vai sendo suprida. Quando param para perceber, há mais do que o suficiente dentro da igreja. Todas as pessoas comeram, ficaram satisfeitas e pasme. Ainda ficou em cima da mesa sobras de alimento, de suprir que Deus trouxe. Aleluia, meus irmãos. Esse é o princípio da multiplicação para nós hoje. Não se trata apenas de pães e peixes, entenda, mas de recursos, de tempo,
de talentos, de dons espirituais, de atenção, de tudo que Deus nos coloca, nós precisamos consagrar a Ele e distribuir, repartir, multiplicar. Quando o pouco que temos, nós colocamos nas mãos poderosas de Jesus, isso se torna suficiente e transbordante para muitos. Lembre-se, o milagre acontece quando consagramos e quando repartimos. Deus é um Deus multiplicador. Deus é um Deus extravagante. Mas a multiplicação, ela só acontece após a consagração. Lembra? Jesus olhou para o céu, deu graças e abençoou, consagrou. Só depois é que houve a multiplicação. Entregue a sua vida por completo ao Senhor. Consagre a Ele. Confie e Ele vai transbordar de abundância na sua vida. Creia nessa verdade. E aí eu quero ver 3 princípios de multiplicação sobrenatural de Jesus. A primeira é justamente essa: precisa ser consagrado antes de poder ser multiplicado. O texto diz, o capítulo 6, no verso 11, então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Nós vimos aqui durante essa série que a maneira como as nossas finanças elas são abençoadas é nós entregando a primícia ao Senhor. Deus nos abençoa quando nos entregamos as primícias a Ele. Primeiro dia da semana, casa do Senhor está adorando, louvando a Deus, é dia de igreja. Primeira parte da renda é o dízimo, é entregar ao Senhor, é devolver a Ele. Primeiro dia do mês, da semana, é jejum, é fazer o jejum para que mate a carne e reine. Primeiro dia, primeira hora do dia, devocional, leitura, palavra do Senhor. Quando nós colocamos as primícias, entregamos as primícias ao Senhor, Ele nos abençoa e faz com que as coisas caminhem. Apenas Jesus pode abençoar e é através das primícias que Ele faz isso. Muitos dão um pouco ali, um pouco aqui, e não vê as suas finanças multiplicarem, porque elas não seguem os princípios do Senhor, não são obedientes ao Pai, não vivem as primícias entregues a Deus. Olha, imagina, se os discípulos, eles tivessem ali naquele momento que a criança ali chegou, que o jovem que estava com os pães, entregou ali, se os discípulos pegassem aqueles pães e começassem a distribuir ali, antes de serem abençoados por Jesus, os pães não teriam se multiplicado, a multidão não teria se fartado de alimento. O que temos, ele precisa primeiro ser consagrado, abençoado, para depois ser multiplicado. O mesmo acontece com pessoas que ofertam um pouco ali, um pouco aqui, e não trazem o dízimo para a casa do Senhor para ser abençoado. Entenda, meus irmãos, olha, você precisa crer nessa verdade, porque essa é a mais pura verdade. Tudo que nós possuímos, tudo vem do Senhor e pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Nós não temos controle quando a nossa vida, tem gente que não, eu controlo a minha vida, tudo acontece como eu quero, acontece nada. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto com você? Tudo está sob o controle do Senhor, inclusive a sua vida, porque foi Ele que lhe fez. É Ele que lhe colocou no mundo com um propósito, e é Ele que sabe o momento de lhe tirar do mundo. Então tudo vem do Senhor, tudo pertence a Ele. A nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa família, quem tem carro, o seu carro, os seus bens, tudo que você tem, pertence ao Senhor. Pense numa coisa, é seu, pertence a Deus. E quando nós reconhecemos isso, aí sim é o primeiro passo para que a gente comece a ser fiel nas primícias do Senhor.
porque eu estou só cuidando e administrando aquilo que pertence a Ele. Pastor Carlito Paes, nesse livro que embaseia a série A Vida Biblicamente Próspera, ele diz: quando consagramos, damos a Deus o direito de intervir. Quando repartimos, liberamos o fluir da multiplicação. Entenda, a bênção não é acumulada, ela é compartilhada. Ninguém não acumula. A bênção do Senhor, ela precisa ser compartilhada, multiplicada. Seja fiel em suas primícias ao Senhor. Consagre sua vida a Ele e prepare-se para o milagre da multiplicação que há por vir sobre a sua vida e sobre a sua família. Mas seguindo, o segundo princípio, precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Então, antes que seja multiplicado, nós precisamos distribuir. Olha, meus irmãos, a multiplicação ela não acontece apenas quando consagramos, mas quando nós repartimos também. O texto vai nos dizer na parte B do verso 11: e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Os discípulos pegaram, Jesus consagrou, entregou a ele e eles repartiram. À medida que iam repartindo, quanto mais tirava, e não se acaba não, é? E não se acaba não, é? Por quê? Porque eles estavam repartindo. Eu conheço pessoas que são extremamente generosas. Pessoas que repartem, que abençoam outras pessoas. E é incrível como Deus derrama mais na vida dessas pessoas. E não tem a ver com prosperidade que o mundo prega. Ah, eu vou dar porque Deus vai me dar. Não. Deus nos entrega porque Ele sabe que somos obedientes e repartimos. Então, quanto mais somos obedientes a Deus, mais acontece. Sabe, quando as coisas parecem que não acontecem bem na minha vida, poxa, não está acontecendo, isso só acontece, tem tanta coisa acontecendo. Para, reflita e pergunte a Deus. Faça essa pergunta sincera, agora pare para ouvir. Senhor, onde é que eu estou errando? O que é que eu estou fazendo? Porque se as bênçãos não estão vindo e se multiplicando na minha vida, é porque tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está conivente. Tem muita gente que quer as bênçãos do Senhor, mas vive distante do Senhor. Tem muita gente que quer viver próspero financeiramente, mas não semeia nada. Tem muita gente que quer a abundância de Deus, mas não quer a presença de Deus. Não funciona, filho. Não funciona. A gente precisa entregar a nossa vida, nossas primícias a Deus, para que Ele possa multiplicar e a gente possa compartilhar com outros. É tão lindo de ver a igreja se movendo aqui e pessoas que quase nenhum recurso, mas se doa para ajudar, para fazer alguma coisa, para trazer um alimento ali para no domingo ser o lanchinho, para que aquele recurso ali, aquilo se transforme em alguma forma recurso para ajudar o pessoal aí para o conselho. É o mover de cada um com pouco. E Deus abençoa, consagra, e aquilo se multiplica, e a gente tem vivido milagres aqui na presença do Senhor. O terceiro princípio é que precisa ser testificado com satisfação e abundância. Os discípulos, eles testemunharam, eles testificaram esse milagre de Jesus com muita alegria e satisfação em um Deus que é abundante, meus irmãos. Olha esse texto, olha a parte desse texto. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Tem algumas chaves nesse texto. Ele fala aqui que receberam o suficiente. Deus atende às nossas necessidades. Ele nos entrega muito mais do que a gente precisa
para viver. Ele também alerta aqui, olha, que não haja nenhum desperdício, cuidado, não desperdice. Deus derrama na sua vida para que você seja bom mordomo, não desperdice aquilo que Ele está colocando na sua mão. E Ele fala dos sinais miraculosos, para que todas as pessoas vejam e creiam no Senhor Jesus. Nós precisamos aprender 3 coisas aqui nesse texto. A primeira, celebrar com abundância. Celebre. Você tem motivo para celebrar hoje. Você acordou de manhã, você teve um café da manhã, em algum momento do dia você comeu. Celebre, porque hoje tem gente que até agora, já de noite, ainda não comeu nada, não tem nada para comer. Você tem uma casa, quando você sair daqui, você vai para um lar, onde você vai deitar na cama e você vai conseguir dormir. Celebre. Porque está assim de pessoas que hoje vão dormir na rua, ao relento, no frio. Você está aqui conosco, então se você chegou aqui é porque você pôde andar, você pôde enxergar. Celebre, porque está assim de pessoas hoje que queriam andar, que queriam enxergar, que podia estar vivendo em um ambiente de harmonia e de amor. Então celebre ao Senhor com abundância, porque Deus é um Deus de abundância. Ele diz para evitar os desperdícios, evite desperdício. Você tem algo, Deus derrama na nossa vida e a gente precisa aproveitar e compartilhar aquilo. O bazar é um exemplo. Se você abrir o guarda-roupa de você, vai ter coisa lá que já faz mais de 1 ano que eu creio que está lá parado e você nem vestiu, nem usou. Aquilo ali pode ser usado para uma pessoa que está necessitada. Então reparta o que você tem, não desperdice nada que o Senhor entrega a você. E eles testificaram o sinal milagroso. Testifique, testemunhe o que Deus faz na sua vida. A restauração de um familiar seu, o resgate de uma pessoa, a reconciliação que você teve com algum parente, com alguma pessoa. Celebre o sinal milagroso do Senhor, testemunhe às pessoas o que Jesus já fez na sua vida. Testemunhe dos feitos do Senhor. Celebre e agradeça. A abundância e satisfação, ela não significa desperdício. Cuidado, porque o luxo aqui ostenta. Os luxuosos aqui ostentam, não estão ligando para nada com desperdício, eles só querem status, eles só querem aparecer, eles só querem ostentar. Mas o sábio vai nos trazer sabedoria que não desperdiça nada que Deus entrega nas nossas mãos. E a realeza, ela celebre, porque você é filha do rei. Então celebre. Hoje mesmo, celebre as bênçãos e milagres de Deus sobre a sua vida. Essa é a base da nossa fé, da nossa prosperidade. É celebrar a presença e a abundância de Deus nas nossas vidas. Os milagres de Jesus, as promessas dele sobre nós. E eu quero declarar essa promessa que está lá em Joel sobre a sua vida. Receba. Joel 2,24 diz: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Olha, Deus está dizendo nessa noite, meus irmãos, a casa de vocês, seus mantimentos, a sua geladeira, o seu armário, os seus celeiros se encherão sim de trigo. Deus vai lhe fartar sim. Não vai faltar para você o alimento de todos os dias. Deus transbordará vinho novo na sua vida, na vida da sua família. O vinho novo representa a alegria. Deus vai transbordar alegria nova na sua vida, na sua família. Creia nesse Senhor e viva as promessas dele. Assim é o Evangelho. Nós recebemos, repartimos e celebramos. De um, ele multiplica em milhares. De uma entrega, ele faz grande colheita. De uma decisão de fé, ele gera rios de água viva. Quem crê em mim, diz ele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios
de águas vivas. Aleluia. O pessoal do louvor pode vir. Esse é o segredo das grandes decisões que nós precisamos tomar diariamente, meus irmãos. Consagrar tudo ao Senhor, compartilhar, ou seja, repartir com todos. Quando nós entregamos a Deus, Ele faz o milagre da multiplicação acontecer sobre nós e através de nós. Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Salomão disse em Provérbios: consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios: e Deus é poderoso para fazer de toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Essa é a palavra do Senhor, que nos transborda de promessa, que nos mostra a importância de consagrar para que haja multiplicação, porque a consagração, meus irmãos, transforma um pouco em abundância. Quando nós entregamos as nossas vidas, os nossos recursos a Deus com gratidão, Ele multiplica conforme a vontade dEle. O segredo está na entrega, no alinhamento do nosso coração, sem pesar, com alegria, num Deus que é vivo, que tudo crê, e isso nos faz fortalecer a fé, isso nos faz ter uma vida planejada, isso nos faz ter obediência. Olha, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vai servir para que você tome a direção. Por isso você precisa ter objetivos claros. Essa é a chave para você chegar até onde Deus deseja que você chegue. Então, em tudo que você vai fazer, planeje antes de agir. Planeje. Coloque diante de Deus. Ore antes de você tomar uma decisão na sua vida. E depois você pode avançar. Avance com a clareza que Deus lhe trouxe. Reflita com você agora. Estamos falando de finanças. E a realidade da maioria das pessoas é dívidas. Então você precisa, diante do que nós acabamos de ver, planejamento, organização, orar, entregar ao Senhor para que Ele organize e multiplique. Então pense, quanto é que você deve? Você já parou para ver? Ah, pastor, mas eu estou devendo tanto. Sim, filho, você tem noção de quanto você deve? A quem você deve? Quais são as pessoas que você está devendo? E se, quando você bota na ponta do lápis, eu devo a tá. Tem gente que precisa de tá. E o total dá isso tudo aqui. Agora vem a terceira pergunta. O que é que você tem feito para se libertar dessas dívidas? Porque saber é um primeiro passo. Botar na ponta do lápis é o segundo. Agora, o que é que você tem feito para que de fato você se liberte dessas dívidas de uma vez por todas? Sabe, a diferença entre pessoas medianas e pessoas bem-sucedidas é que as pessoas bem-sucedidas, elas anotam os objetivos e elas correm para alcançá-los. Eu quero me livrar das dívidas. Eu anoto, eu organizo, eu consagro a Deus e eu peço a Ele atitudes para que eu possa tomar, correndo para ajustá-las de uma vez por todas. Só em Cristo, somente em Jesus Cristo, é que os nossos planos, é que os nossos sonhos, é que os nossos projetos, eles podem ser bem-sucedidos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, ela é profunda, Senhor.
E esse tema delicado, Pai, nós precisamos trabalhar. Nós queremos viver uma vida libertos, como a Tua palavra nos traz. Não cheio de libertinagem, mas libertos, sem presos, sem amarras. Andando de cabeça erguida, podendo deitar no travesseiro à noite com a cabeça tranquila. Podendo ter uma vida em paz, poder ser generosos. Poder fazer aquele passeio que almejamos. Poder curtir com a família. Poder desfrutar de uma vida abençoada por Ti, Senhor. É isso que Tu planejaste para nós, mas nós, por nossas falhas e limitações, muitas vezes nós caímos e fazemos coisas que só vêm pesar nas nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra que nos mostra que Tu é o dono do ouro e da prata, que não nos trouxesse nesse mundo para correr atrás de bens, de dinheiro, não. Que Tu tem muita abundância para a nossa vida, mas não a abundância que o mundo prega, a abundância da alegria, do amor, do respeito, da generosidade. Por isso nos ajuda, Senhor, para que possamos sim buscar a Ti sempre em primeiro lugar, para que tudo que Tu já colocasse em nossas mãos, mesmo que seja 2 pãezinhos e um pedacinho de carne, que nós possamos consagrar a Ti, Senhor, porque tudo que necessitamos Tu nos entrega. E uma vez consagrado, nós possamos, Pai, compartilhar, repartir com muitos outros que nada têm. Pois mesmo que tenhamos pouco, tem alguém do nosso lado que nada tem. Sempre teremos algo que repartir com alguém, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, vem trazendo sobre nós uma unção, Senhor, de organização financeira. Uma unção de organização, Senhor, uma organização que nós possamos, Pai, fluir nessa área tão difícil. Vem trazendo uma unção, Senhor, sobre nós, para que nós possamos viver a plenitude, Senhor, de uma vida de paz nessa área. Que nós possamos ter o necessário para a nossa vida e para que nós possamos repartir com muitos outros. Tira de nós a avareza, tira de nós tudo aquilo que está nos impedindo de viver a abundância da Tua presença. Que as comportas do céu se abram sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Senhor. Mas que a gente seja sábios e bons mordomos, para que administremos tudo para a Tua honra e para a Tua glória e para o avanço do reino. Porque só Tu, Senhor, és digno de tudo, em nome de Jesus. Amém.